como é que é o nome do senhor? Jaceguai. Seu Jaceguai, o senhor sofreu de depressão crônica mesmo, é essa a história do senhor? Depressão profunda, síndrome do pânico, um inferno. A palavra correta é um inferno. Foi assim que eu cheguei na igreja aqui. Quando eu cheguei na igreja, eu vim por conta desses problemas que eu tinha, porque realmente não tinha saída. A pessoa que é depressiva, que se tiver alguém com quadro de depressão, vai entender o que eu estou falando. Ela olha para qualquer situação, por mais privilegiada que seja, por mais que a coisa seja boa, ela não consegue enxergar nada de bom. E aí ela vai se deprimindo, é a hora que essa depressão vai agravando a ponto de chegar e ficar dentro de um quarto, ficar numa cama, de preferência com um quarto escuro, de preferência não quer nem luz, e o quadro é sempre chorar, é sempre, enfim, é um inferno a vida da pessoa. E se você pergunta para ela, por que você está desse jeito, ela não sabe. Você chegou aí nos médicos, o que os médicos falaram? Então, eu passei esse quadro, eu cheguei nesse quadro, eu passei por tudo quanto é médico, psiquiatra na época, fazia tratamento com psiquiatra, o que eles dizem é o seguinte, que depressão não tem cura, que você tem que tratar dos sintomas, e aí entra antidepressivo, calmante, é remédio para dormir, é remédio, um inferno, é uma mesa assim, cheia de remédio, entendeu? Você não dá conta de comprar. Na época eu tinha um convênio, né? Tinha um convênio, mas esse convênio tinha uma participação, a gente tinha que entrar com uma parte. Acabou o dinheiro, aí eu comecei a fazer empréstimo para poder pagar a medicação, quer dizer, me endividei ainda por conta de remédio. Não resolvia nada? Não resolvia nada, pelo contrário, ficando cada vez pior, porque chega num ponto também que o remédio já não faz mais efeito. Estou falando de remédio, pastor, estou falando de Tegretol, estou falando de remédio faixa preta, daqueles que, se uma pessoa normal tomar, ela tomba. E eu tomava aquilo lá e não acontecia absolutamente nada. Chegou num ponto que não fazia mais nada. Então, e o médico não tem também o que fazer, porque com toda a competência, com toda por mais competente que o profissional seja, ele tem um limite também. Chega numa hora que ele não tem mais o que fazer. E esse foi o quadro que eu cheguei dentro da igreja. Chegou na igreja, chegou na sessão do descarrego, participou, como que aconteceu a libertação? A libertação aconteceu da seguinte maneira, na verdade foi até muito mais simples do que eu imaginava, porque quando eu chegava aqui, eu vi por um programa de TV, né? Me chamou a atenção o programa da TV, cheguei na igreja, e aí eu entendi o que estava fazendo aquilo lá. São os demônios que atuam aí na vida da pessoa. O mal é espiritual. A hora que eu entendi isso, e eu vi com os meus olhos o que estava fazendo, eu falei, o quê? Você está louco. Daí eu ainda conhecia a palavra de Deus, porque não conhecia a palavra também, pastor. Então aí eu conheci a palavra e entendi que Jesus, na cruz, levou com ele todas as enfermidades, pelo sacrifício dele na cruz, nós fomos curados, e aquilo só dependia da minha fé, de eu acreditar na hora. Eu falei, já era, eu não aceito mais isso. A partir dali eu fazia análise, né? Fazia terapia, né? Então eu ia lá na sessão, no psiquiatra, tal, e toda semana chegava lá, chorava, e aquela história, por quê? Não sabia por quê. Aquele dia eu cheguei lá, cheguei feliz mesmo, e o médico ainda perguntou como é que foi essa semana. Eu falei, maravilhosa. E eu, na minha cabeça, estava assim, pastor. Eu falei, hoje, ou ele me dá alta, ou ele me interna de vez. Agora ele vai falar que eu fiquei louco, né? E daí ele perguntou por quê, e eu expliquei que eu tinha vindo na igreja, que eu conheci Jesus, que eu conhecia a palavra, e para minha surpresa foi que ele me disse, ele falou, se você acredita realmente nisso, e se tudo que você está falando é verdade, então agora você encontrou a saída de tudo isso. Nessa época eu cheguei a sair de licença saúde do meu trabalho. Licença saúde, eu fiquei impedido de trabalhar, eu vivia como um dopado. Quem olhasse para mim, eu era totalmente dopado, parecia que eu estava usando droga, bêbado, mas não era remédio. Eram os remédios que faziam isso comigo. Eu conversava com as pessoas, não sabia nem com quem eu tinha conversado, o que eu tinha falado, não lembrava das coisas, por conta da medicação. E
hoje, né? Hoje, graças a Deus, tudo isso passou, né? Jaceguai hoje é um empresário, sou advogado, sou corretor de imóveis, tenho a minha empresa, trabalho com a minha esposa, sou um atleta aí que de vez em quando gosto de fazer minhas atividades esportivas, enfim, a gente prospera. Fui curado, graças a Deus, depois disso, não só de depressão, mas todos os problemas de saúde. Eu costumo dizer, nem resfriado, mas pega, né? Modo de dizer, óbvio, né? Mas tinha problema de rinite alérgica, tinha outros problemas. Nunca mais, pastor, nunca mais tomei uma gota de remédio. Nunca mais tomei uma gota de remédio. E hoje é isso aí, a gente vive na fé e outras bênçãos veio em decorrência disso, né? Em decorrência da... Depressão tem cura. É fácil. Deus abençoe bem forte para Jesus.